Parte 2. Ditadura dentro da ditadura. O papel político do Exército no Terceiro Reich. Do Exército Nacional à Nação Armada. O slogan insustentável. Era um ponto de honra para o oficial prussiano ser correto. É dever do oficial alemão ser astuto. Isto foi dito, no curso de uma discussão da qual participei, pelo primeiro marechal de campo do Terceiro Reich. Não se prejudica o prestígio do nosso exército ou de seus líderes ao abordar as condições realmente trágicas implícitas nessa afirmação. No passado, estávamos acostumados a considerar a objetividade rigorosa, a clareza absoluta e a assunção de responsabilidade como marcas do corpo de oficiais. Não era dever do oficial ser astuto. A própria natureza de suas funções e toda sua formação exigiam dele uma correção cristalina. Houve astúcia na parte desempenhada pelo exército no despertar alemão, e isso produziu a degeneração fatal desse movimento, nacionalista em sua origem, em uma revolução nihilista. Os líderes do exército careciam de uma franqueza elementar. Isto deve ser dito como preliminar a um estudo crítico dos muitos equívocos e ideias incompletamente formuladas que resultaram na cumplicidade do exército na produção da atual situação alemã. A revolução do niilismo. Era dever do exército conduzir a nação de volta à ordem segura, apoiada nas forças do passado, ou tornar-se instrumento de uma revolução resoluta e de visão clara. Em vez disso, seus líderes permanecem até hoje divididos e irresolutos. Pode-se duvidar se os líderes militares tinham alguma ideia do rumo que o desenvolvimento político geral na Alemanha deveria tomar, ou do rumo que ele realmente estava tomando sob nacional-socialismo. O que poderiam esperar se aprovassem essa direção? E se não a aprovassem, por que a permitiram? Eles inicialmente avaliaram mal a tendência dos acontecimentos e perceberam-na tarde demais para poderem opor-se. Consideraram, ou consideram agora, que o processo deveria ser deixado para se desenvolver até o fim, bom ou mal, porque uma interrupção prematura traria desastre à Alemanha. Fecharam os olhos para o fato de que a degeneração revolucionária do despertar em um movimento puramente nihilista estava levando a Alemanha à destruição em escala inconcebível? Não devemos, de fato, formular a questão ao contrário. Não foi o exército a fonte real e a principal causa do desenvolvimento revolucionário. O exército não é fundamentalmente revolucionário em seus sentimentos, e praticamente nihilista. Não se tornou, por sua própria perspectiva militar, a influência mais forte de revolução na Alemanha? O dilema. No passado, o exército alemão era um dos baluartes mais fortes da tradição, não apenas monarquista, mas ativo na inculcação do patriotismo no melhor sentido. Até a Grande Guerra, pertencia às forças genuinamente conservadoras, aquelas preocupadas com a preservação de uma visão cristã e ocidental. Guerra e violência eram a última ratio, o último recurso, e não o primeiro. A nova concepção de concentração total na preparação para a guerra como condição do sucesso de uma nação no próximo conflito está mudando o caráter do exército. Com a concepção da mobilização permanente de toda a nação, desenvolve-se nos líderes militares a ideia de um militarismo abrangente, no qual a guerra e a violência devem tornar-se virtualmente o único elemento constitutivo de toda a vida nacional. O exército deve engolir Estado e sociedade, vida econômica, cultural e privada, toda esfera da vida humana que até então desfrutava de existência independente. Uma concepção fatal e suicida. A paz deve ser subordinada às exigências da guerra. A guerra é a governante secreta do nosso século. A paz não significa mais do que um simples armistício entre duas guerras, assim escrevia o oficial Deutsche Wehr. Esta é a mesma filosofia revolucionária que Ernst Junger elaborou como filosofia do dinamismo. Não pode haver compromisso no exército entre a ordem tradicional do passado e essa nova concepção revolucionária, de modo que surgiu inevitavelmente uma luta entre os elementos tradicionais e revolucionários no exército. Pouco esforço, portanto, era necessário por parte dos líderes nacional-socialistas para revolucionar o exército por pressão externa. Bastava deixar o exército por si só para torná-lo parceiro mais forte na total e permanente revolução da nação. Era um desenvolvimento que os líderes nacional-socialistas claramente previam, enquanto os líderes militares não tinham ideia da inter-relação entre sua própria concepção militar e o dinamismo revolucionário. O grande dilema dos líderes militares reside no fato de que as experiências da Grande Guerra e as exigências da segurança nacional parecem impor uma concepção nas linhas da mobilização total, enquanto essa nova forma de existência nacional implica uma revolução radical que, incidentalmente, está destinada a destruir a base ética e moral anterior do exército. Por outro lado, se, como a força conservadora mais forte da nação, o exército propõe manter essa base anterior e, consequentemente, sua composição passada, ele deve limitar seus objetivos militares e abandonar a concepção fundamental da guerra como condição permanente e forma normal de existência,
com seu corolário prático de mobilização permanente da nação. Não há dúvida de que muitos oficiais militares de alta patente estão cientes desse dilema. A questão vital, no entanto, vai além. Será que ainda é possível fazer algo para pôr fim ao processo revolucionário que já se iniciou? É possível que o dever mencionado pelo primeiro marechal de campo, de ignorar certos princípios éticos, possa a qualquer momento deixar de ser incumbência dos oficiais alemães. Mas não será tão fácil para o exército retornar de sua nova concepção revolucionária à sua concepção tradicional passada. Militarismo revolucionário. Esse slogan insustentável da astúcia e o caráter revolucionário do novo militarismo explicam o curso político fatal tomado pelo exército. A aplicação da fórmula do general von Schleicher de ditadura dentro da ditadura, ou seja, o camuflamento de uma ditadura militar pela ditadura civil nacional socialista, foi uma aplicação desastrosa do princípio da astúcia. Tudo o que se seguiu estava implícito nesse falso começo. A política deve ser subordinada à estratégia. Ao se identificar com essa ideia de Ludendorff, o nacionalsocialismo cortou a possibilidade de recuo dos líderes militares para princípios mais antigos e sólidos, tornando-se porta-voz das demandas estratégicas mais radicais, sobrepondo-se às objeções dos próprios líderes militares. A ditadura civil dentro da qual a ditadura militar deveria se mover livremente tornou-se sua prisão. Não há campo em que o nacionalsocialismo tenha levado suas atividades desastrosas que não mostre conexão direta com a política de prontidão militar. Foi apenas em conexão com as tarefas práticas de mobilização total que o nacionalsocialismo obteve os recursos para seu progresso revolucionário. Foi um ardil engenhoso dos líderes nacionalsocialistas aparentar deferência a todos os desejos do exército ao liberar as forças revolucionárias da mobilização total, enquanto, na realidade, seguiam seus próprios objetivos e desarticulavam o exército coeso ao inflá-lo enormemente. A relação do Acordo de Janeiro de 1933 foi invertida pelas táticas astutas dos nacionalsocialistas. O nacionalsocialismo deixou de ser a cobertura para o exército. Agora, a mobilização total da nação a serviço do exército em crescimento é a cobertura para os objetivos revolucionários do nacionalsocialismo, objetivos semelhantes aos dos bolcheviques. Ao relacionar habilmente sua propaganda às necessidades do exército, o partido infiltrou-se na vida da nação sob a cobertura do exército até que essa camuflagem se tornou desnecessária. Foram os serviços exigidos para fins militares que submeteram trabalhadores e empregadores, a pequena burguesia e os grandes capitalistas, a um severo controle estatal nivelador. A máquina estatal criada para esse controle representou um aumento bem-vindo das forças do partido. Virtualmente colocou a nação sob lei marcial e, assim, forneceu uma base legal para o terrorismo nacional-socialista. Nesse processo, desempenharam papel decisivo os membros do governo civil, os líderes políticos, que, em grotesco contraste com todos os governos anteriores, não foram um freio, mas um estímulo para o exército, impondo-lhe sua própria vontade de guerra e sua disposição de arriscar toda a existência da nação. Assim, a mobilização total proporcionou a oportunidade para Gleichschaltung do exército, aumentando sua dependência do dinamismo revolucionário dos nacionalsocialistas. Sua benevolente conformidade com cada demanda do exército permitiu ao partido assegurar a maior influência possível sobre assuntos militares. Inversamente, os líderes militares viram a escala de suas oportunidades crescer continuamente, sendo, por isso, tentados à aventura. A mobilização de toda a nação, ao tornar o exército fator controlador da vida nacional, fez dele também o executor dos objetivos revolucionários do nacionalsocialismo. O chamado à renovação do Estado. A determinação do exército de intervir nos acontecimentos políticos e direcionar seu curso deve ser explicada simplesmente pelo reconhecimento de seu dever de garantir a segurança e a eficiência militar da nação. Não há justificativa para atribuir aos chefes do exército quaisquer outros motivos que não aqueles relacionados com seu dever profissional, ainda que este sempre tenha incluído o chamado liderança da nação em tempo de emergência. Alguns líderes podem ter sido parcialmente influenciados por outros motivos, ligados à restauração da antiga ordem social e política. Mas, à parte esses motivos, a situação interna e o perigoso estado das relações externas da Alemanha eram suficientes para levantar a questão de se o exército estaria cumprindo suas responsabilidades ao apenas permanecer passivo. A perspectiva geral era aterradora o suficiente para dar aos líderes militares amplo fundamento para as decisões trágicas que forneceram à Alemanha um instrumento militar sem precedentes, ao custo da destruição de seus melhores elementos. Mas será que os líderes compreenderam plenamente a dimensão de sua decisão? Não posso tratar aqui da grave situação militar geral que motivou a decisão de rearmar após a demonstração de que o desarmamento geral era uma ideia mais ou menos utópica. A coalizão de alguns dos estados menores estava condenada a colocar em risco a segurança da Alemanha.
Além da questão de garantir adequadamente sua defesa militar, havia uma questão mais abrangente: como evitar a repetição de um colapso interno como o que o país sofrerá na última guerra, caso um novo conflito surgisse, uma contingência que era dever do exército ter constantemente em vista. Como garantir a resposta da nação a um chamado geral às armas? Se a Alemanha não devia se tornar uma nação de lotas na Europa, mudanças fundamentais eram manifestamente necessárias, não apenas no Estado, mas na estrutura econômica da nação, acima de tudo, na estrutura social, espiritual e intelectual, mudanças que pareciam possíveis apenas por meio de um levante revolucionário. As mesmas considerações que impuseram a Reichswehr a responsabilidade de suprimir a revolta dos espartaquistas e a ilegalidade que se seguiu ao colapso de 1918 governaram sua conduta em todos os momentos, o dever de manter a ordem dentro do Estado. Em meio às tendências de dissolução geral, o exército é em toda parte o último refúgio do Estado. E, como depositário dos recursos morais e materiais últimos do Estado, o exército, por necessidade, passa a ocupar a posição central nos novos processos revolucionários. Mesmo sem instaurar uma ditadura militar ou desejar fazê-lo, torna-se de importância primordial em todas as funções da vida nacional. No processo de controle do Estado pelo Exército, é inevitável que o Estado seja modificado de acordo com o espírito próprio do Exército. Essa função não pode ser cumprida pelo Exército nos Estados ocidentais vitoriosos, com suas antigas tradições políticas e ideias consolidadas de Estado. Ela só pode caber ao Exército onde uma nação passou por um colapso, ou onde as formas e ideias do Estado são novas e maturas. O instrumento político. Mas o Exército só pode servir à renovação do Estado na medida em que se constitua como um meio de integração do Estado em subordinação ao próprio Estado. No verão de 1932, o general von Schleicher publicou esta declaração no Vorwärts. A convicção de que a intervenção do Exército na política interna deve ser cuidadosamente evitada tem caracterizado especialmente a atitude dos líderes do Exército nos últimos meses. Partilho da convicção de que o apoio das baionetas não é base suficiente para um governo. Um governo cuja confiança popular está diminuindo continuamente, um governo cuja base parlamentar não corresponde ao estado real da opinião popular, não ganharia nada com o apoio do Exército. Um governo pode continuar a exercer suas funções de maneira útil apenas se não se voltar contra as correntes de opinião da massa do povo, mas se conseguir fornecer a si próprio uma ampla base de confiança nos elementos vitais e produtivos do povo. Esta foi uma declaração clara de que a Reichswehr não tinha intenção nem de agir politicamente por conta própria nem de tolerar golpes do tipo do Pudicap ou qualquer tentativa de instaurar uma ditadura militar. O exército não tinha intenção de governar contra a vontade do povo. Isso implicava a necessidade de descobrir um instrumento político que permitisse ao exército, sem se expor publicamente, controlar os acontecimentos de acordo com suas próprias visões, influenciando a opinião pública. Uma coalizão adequada de forças políticas poderia fornecer esse instrumento. A formação da opinião poderia ocorrer pelo método laborioso, lento, mas honesto, usado nos países com longa experiência de democracia. Mas a máquina política de uma ditadura também poderia servir, e havia exemplos familiares de como sua propaganda em massa podia rapidamente mobilizar sentimentos públicos. O objetivo imediato era uma luta pela libertação, cuja liderança deveria passar aberta e publicamente para as mãos do exército. Mas o fato de que essa luta pela libertação implicava rearmamento em desrespeito às obrigações do tratado tornava totalmente impossível que o exército se apresentasse publicamente. Ele devia permanecer nos bastidores para desviar a atenção dos países estrangeiros da tarefa central em que estava empenhado. A condução dessa campanha de libertação exigia uma disciplina rigorosa da nação. Nesse ponto, entrou em jogo a ideia desastrosa de assegurar o sucesso na liderança das massas por métodos modernos de propaganda, colocando um homem das massas no centro da campanha. Os líderes militares pretendiam corretamente conduzir a campanha de libertação apenas com o apoio da nação, mas surgiu a opinião de que isso poderia ser feito melhor se, em vez de um movimento popular genuíno, que teria o inconveniente de se autonomizar e seguir seu próprio rumo, fosse utilizado um movimento fabricado, mais fácil de manipular e manter permanentemente sob controle. Assim, decidiu-se aceitar o nacionalsocialismo como instrumento propagandístico para a realização do despertar nacional. Os nacionalsocialistas tinham mais de uma qualidade a seu favor. Eram mais experientes do que qualquer outro grupo na técnica de influenciar as massas, e sua habilidade nisso encorajou os líderes militares a acreditar que, com a ajuda do nacionalsocialismo, poderiam induzir a nação a aceitar quase qualquer sacrifício. O nacionalsocialismo havia sido por anos algo como um filho adotivo do exército, e parecia contar com muito mais simpatia popular do que o Stahlhelm ou a Jungdeutscher Ordem, ambos manchados pelo viés reacionário. Acima de tudo, centrava-se em um homem de popularidade incontestável junto às massas,
uma popularidade sem precedentes na Alemanha. Também se destacava por sua determinação implacável e pela disposição de assumir riscos, uma qualidade particularmente apreciada pelos líderes militares, algo de que os membros da sólida classe média dos Talhel careciam completamente, apesar de toda sua postura militar. Além disso, havia obviamente obtido seu grande sucesso junto às massas com os próprios slogans que pareciam aos chefes do exército ter importância especial. A fusão de princípios socialistas com nacionalistas era exatamente o que os líderes militares desejavam para criar e manter o entusiasmo necessário pela defesa nacional em toda a nação. O nacional-socialismo parecia a eles ter sido construído inteiramente de acordo com os princípios desenvolvidos pelo comando do exército no último ano da guerra, a fim de restaurar o ânimo debilitado da nação. Ele havia assumido a ideia de educação patriótica e as ideias da União Pan-Germânica e do tardio Partido da Pátria, e as desenvolver ainda mais do ponto de vista da psicologia de massas. A determinação e o novo realismo de seus métodos políticos faziam do nacional-socialismo o melhor de todos os órgãos políticos. Operava pelo princípio bem testado de que somente a violência impressiona o povo, desprezava a lógica e a inteligência, e era mestre no eficaz recurso da repetição eterna. Tudo isso constituía um julgamento muito superficial do nacional-socialismo, e a decisão de fazer uso dos nacional-socialistas foi uma desastrosa subordinação da ampla política a considerações oportunistas de tática. Mobilização universal e Wehrwirtschaft. Uma das principais considerações que levou à combinação governamental de 1933 foi a extrema urgência do rearmamento, urgência aumentada pela importante ajuda que proporcionaria a redução do desemprego. Os limites do rearmamento eram inicialmente incertos. Os líderes do exército e o novo governo enfrentavam enormes dificuldades em relação ao efeito disso nas relações exteriores da Alemanha. Todo o empreendimento era uma aposta gigantesca. Haveria intervenção, e quão rapidamente? Essa era a questão mais importante. Parecia razoavelmente certo, no início, que as potências de Versalhes interviriam. Ninguém podia prever que elas se limitariam a protestos ineficazes. Um plano teve, portanto, de ser concebido de modo a poder ser executado rapidamente, aumentando, em pouco tempo, o risco para as potências intervencionistas a tal ponto que sanções seriam improváveis de serem aplicadas. Esta primeira fase do rearmamento precisava ser organizada de modo a não interferir mais tarde no esquema principal ou provocar desperdício excessivo de material. De fato, durante essa primeira etapa de armamento necessariamente precipitado, muito material foi consumido inutilmente. A segunda dificuldade residia na possibilidade de pressão forte para obrigar ao desarmamento. No caso de uma restrição de armamentos por tratado, seria conveniente, ao menos inicialmente, cumpri-la. Mas isso teria o efeito muito importante de diminuir as oportunidades de pressão enérgica sobre as potências vizinhas, pressão essencial se a revisão do Tratado de Versalhes tivesse de ser aplicada. A limitação de armamentos poderia tornar infrutífero todo o esquema para um governo nacional, pelo menos no que se referia à política externa. Assim, os líderes políticos tinham quase tanto medo de negociações de desarmamento quanto de qualquer intervenção preventiva das potências com sanções. Ainda em 1934, Hitler considerava a possibilidade da conclusão de um pacto de armamentos e, em conversa comigo, expressou a opinião de que um pacto que permitisse à Alemanha 400.000 ou mesmo 360.000 homens deveria ser aceito. O processo real de rearmamento foi influenciado pela incerteza quanto à possibilidade de as outras potências deixarem a Alemanha determinar o alcance de seu armamento inteiramente sem interferência. Nada parecia menos provável em 1933 do que as potências estrangeiras entregassem à Alemanha todas as cartas na manga e a permitissem emergir imediatamente da primeira fase secreta de seu rearmamento. É uma das coisas mais notáveis da história moderna que, durante todo o percurso desde as primeiras medidas defensivas precipitadas até a reintrodução do serviço militar obrigatório e a remilitarização do Reno, as potências estrangeiras não avançaram além do estágio de estudos preliminares da situação criada de tempos em tempos. Todo o processo equivalia a uma grande e bem-sucedida campanha vencida pelo Terceiro Reich, com todos os riscos, mas também com o resultado psicológico de seu sucesso. Esse resultado foi muito mais do que uma avaliação cética dos opositores da Alemanha. À medida que o rearmamento avançava, o primeiro objetivo do exército, a defesa da integridade territorial alemã, deu lugar ao de vencer forças opostas superiores. Foi a inatividade das próprias potências europeias que deu à Alemanha a oportunidade de desenvolver sua máquina de guerra de tal forma que o plano de desenvolvimento começou a ser determinado nas linhas exigidas para uma ofensiva, com a adoção da Wehrwirtschaft, envolvendo a produção energética de materiais substitutos para a criação de autossuficiência nacional, autarquia. Essa concepção, que hoje governa não apenas a política militar,
mas também a política econômica e política, foi produzida pelo curso real dos acontecimentos, incluindo a ausência de qualquer influência restritiva. Politicamente, oferece, é claro, a grande oportunidade de abalar a atual ordem política europeia pelo simples fato da posse de um poder militar esmagador e de impor, por meio de pressão material, grandes objetivos políticos que de outra forma só poderiam ser alcançados por anos de persistente agitação e intriga política. É da própria natureza das coisas que todo exército deva avaliar a situação política do ponto de vista de possíveis operações bélicas, e deva tentar prover-se dos meios para alcançar o sucesso diante da combinação mais desfavorável possível de potências contra ele. Cabe aos governantes políticos determinar se determinadas situações políticas eliminam a possibilidade de operações bélicas, seja porque envolveriam a nação em riscos excessivos, seja porque exigiriam tal aumento do armamento que a enfraqueceria a longo prazo. Os nacional-socialistas, entretanto, ignoraram esse princípio. Em prol de seus objetivos na política interna e externa, induziram os líderes do exército a considerar a mobilização total de toda a nação e de seus meios de produção como base de suas operações. Foram os líderes nacional-socialistas, e não os líderes do exército, que dispensaram os métodos políticos para assegurar à Alemanha uma posição de destaque na Europa, adotando, em seu lugar, métodos de pura violência. Não pretendo criticar detalhadamente o rearmamento alemão. No exterior, ele foi descrito como um fracasso político, econômico e técnico. Seja isso verdade ou não, o ritmo tremendo com que teve de ser realizado e as dificuldades envolvidas na camuflagem necessária tornam compreensível que não fosse perfeito em todos os pontos. Uma crítica importante é que a eficácia do equipamento técnico moderno parece ter sido exagerada, e que, a longo prazo, o soldado de infantaria treinado e versátil ainda será o elemento decisivo. Acima de tudo, as expectativas baseadas na capacidade de usar equipamentos técnicos aperfeiçoados para desferir golpes rápidos e decisivos no coração do inimigo foram frustradas pela superioridade revelada pelos armamentos defensivos modernos. Este é um argumento que torna especialmente urgente abandonar a mobilização total e buscar, em seu lugar, uma nova política externa. Duas considerações são de importância excepcional em relação ao armamento: o aumento contínuo do custo do equipamento técnico e o crescimento do custo de uma defesa adequada. As dimensões atuais do armamento e a necessidade de mantê-lo constantemente atualizado quase obrigam ao seu uso antes que se torne obsoleto. E o equipamento militar técnico está sendo aperfeiçoado em um ritmo tão tremendo que se torna obsoleto em um período muito curto. Os líderes militares tornam-se cada vez mais céticos e críticos em relação às medidas econômicas adotadas no plano de 4 anos em todo o sistema de Wehrwirtschaft. Não se pode negar que a organização da prontidão econômica para a guerra é uma tarefa de extrema urgência. Mas a organização da preparação econômica que está sendo conduzida em todos os países é algo muito diferente do vasto labirinto de duplicação e superorganização do plano de 4 anos e da regimentação concomitante da iniciativa privada na Alemanha. Em qualquer caso, o problema da preparação econômica para a guerra é extremamente complexo. Mesmo uma solução cautelosa está destinada a ter efeitos revolucionários imprevisíveis na política interna e na vida econômica e social. E se a preparação econômica para a guerra estiver associada à produção de materiais substitutos, a fim de ampliar a base de suprimentos de alimentos e matérias-primas, todo o empreendimento está destinado a ter efeitos ruinosos sobre o sistema econômico e social existente, em prol de um novo sistema de mérito ao menos duvidoso. Diante das enormes dimensões da tarefa, a possibilidade de êxito é seriamente duvidosa. Existem fontes de erro demais e complicações potenciais demais. É outra questão restringir o uso de produtos que contenham materiais de importância militar ou que envolvam dependência de países estrangeiros. Isso não precisa ter efeitos revolucionários se o mecanismo industrial existente for usado e o caráter do sistema econômico permanecer intacto na medida do possível. O mesmo se aplica à redistribuição territorial da indústria do ponto de vista da segurança militar. É verdade também para o controle do comércio, a acumulação estatal de estoques de reserva e o desenvolvimento de comunicações sob perspectivas estratégicas. Mas todas essas medidas contribuem para a revolução se forem transformadas em sistema e princípio universal, como na Alemanha, e se os princípios antieconômicos necessariamente envolvidos na reorganização forem dotados da autoridade de uma nova e verdadeira ordem, anticapitalista ou como quer que se chame. Em certos casos, claro, a preparação econômica para a guerra exige a sobreposição de interesses privados e considerações de remuneração do trabalho. Questões de custo nem sempre podem permanecer em primeiro plano quando o objetivo é aumentar a eficiência militar. Mas uma coisa é aplicar excepcionalmente esse princípio e outra é aplicá-lo de forma universal. Não é necessário, no interesse da Wehrwirtschaft, declarar o princípio do lucro como obsoleto ou fazer dos interesses do capitalista privado um objeto de abuso. Por outro lado,
Da subordinação do lucro e dos interesses privados às exigências militares, há um passo curto até concepções revolucionárias, para as quais as exigências militares podem facilmente se tornar apenas um pretexto. Dessa forma, produz-se facilmente uma revolução na própria visão das autoridades militares. Isso é exatamente o que está acontecendo na Alemanha, onde o sistema de Wehrwirtschaft, com sua extrema concentração na utilização de substitutos, seu controle radical do comércio e seu controle cada vez mais rigoroso do consumo e da produção, começa a produzir um sistema totalitário, bolchevista, de planejamento econômico. No entanto, esse sistema econômico não está sendo desenvolvido em prol da eficiência da defesa nacional, mas como uma fase revolucionária no curso da revolução progressiva do dinamismo. Não é uma necessidade, mas um caminho seguido por si mesmo. Não serve à nação, mas à contínua dominação dos líderes revolucionários. Não faz nada para elevar o padrão de vida da população trabalhadora ou para produzir uma distribuição mais justa dos produtos do trabalho, mas ao menos permite que medidas como o Entopsonta, o domingo do prato único mensal, sejam interpretadas como avanços sociais e, gradualmente, prepara o caminho para a alimentação padronizada que será implementada em tempo de guerra e talvez até antes, como um novo sinal do Estado sem classes e da Volksgemeinschaft, a comunidade da nação unida. A questão central de todo esse empreendimento alemão é: não se trata de um erro colossal? O planejamento e a preparação excessivos não implicam um esgotamento total da nação antes que a emergência surja? A nação não está já cansada, e o sistema econômico em colapso? No Deutsche Volkswirt de 16 de julho de 1937, o Major Beutler, do Estado-Maior, expressou esta opinião notável sobre a Wehrwirtschaft: um sistema econômico nacional que desafia os princípios econômicos será rapidamente superado pelos sistemas econômicos de outros países e, assim, será depreciado também do ponto de vista da guerra. Esta é uma condenação severa aos esforços atuais na Alemanha de formar um novo princípio econômico a partir da necessidade de rearmamento e preparação econômica para a guerra. O exército deveria ter forte interesse em combater o mal do radicalismo, pois os sinais de esgotamento e enfraquecimento da iniciativa privada já são claramente visíveis, e uma situação ameaça surgir que será o exato oposto do propósito da preparação econômica para a guerra, um enfraquecimento completo do comércio e da indústria, em vez de sua preparação para a eficiência em tempo de guerra. Estratégia ampliada ou elementos genuínos da vitória. A mobilização total é uma consequência lógica do caráter totalitário da guerra futura. A guerra totalitária não é invenção da Alemanha nem de Ludendorff. Não é algo que se possa escolher ou rejeitar. É um resultado do ritmo revolucionário do desenvolvimento mundial. Para os líderes militares alemães, era essencial considerar os perigos futuros do país à luz das experiências da Grande Guerra. Mas, dir-se-á, as lições da guerra não estão mais na política externa do que na técnica militar? As experiências da guerra não postulariam, para a única estratégia possível da Alemanha no futuro, uma limitação fundamental dos objetivos políticos e dos riscos a serem assumidos? A guerra totalitária é realmente essencial para a vitória futura? Ambas as questões foram descartadas, no entendimento dos líderes militares alemães, pelo surgimento de uma ideia inovadora. Trata-se da ideia de uma estratégia ampliada, na qual as armas psicológicas, Geistige Kampfmittel, desempenham um papel de extrema importância como complemento da estratégia totalitária. Assim como o tempo em que havia uma clara distinção entre paz e guerra aparentemente passou, a guerra deixou de consistir inteiramente em movimentos militares. Uma coisa é certa: a agressão em tempo de paz, sem tensão diplomática prévia, derrota quase todas as garantias normais de segurança, oferecendo grandes possibilidades de sucesso. Mas pode-se duvidar que o elemento surpresa possa ser levado ao ponto de uma vitória decisiva. O general Seck, entretanto, compartilhava a visão de que a guerra mediante ataque no meio da paz e a estratégia de golpe direto ao coração do adversário são indispensáveis. Cada golpe deve ser desferido de forma tão profunda que produza desordem política dentro de um país e o deixe pronto para negociar. Mas, afinal, outras questões também devem ser consideradas. Essas ações rápidas podem gerar contra-coalizões. Para antecipá-las e atenuar o potencial mais perigoso de seu efeito, é possível, por exemplo, tomar posse preventiva de garantias. Em movimento surpresa, deve haver ocupação profilática das posições-chave para possíveis operações estratégicas. Feito isso, será possível aguardar o resultado e demonstrar disposição para negociar. Essas operações não precisam necessariamente ocorrer em território fronteiriço ao Reich. É necessário eliminar qualquer ideia de que a futura ação bélica seguirá linhas semelhantes, ainda que minimamente, às da Grande Guerra. Guerras de longa duração são, sem dúvida, impossíveis para a Alemanha. Mas, na visão dos nacionalsocialistas,
Elas não ocorrerão, mesmo que coalizões se formem contra a Alemanha. Certas atividades políticas, constantemente em andamento e que podem ser descritas como de sondagem, revelam um esforço não apenas para tornar a situação tática favorável a uma sucessão de vitórias sem derramamento de sangue, mas também para determinar as questões específicas que a situação política geral pode tornar maduras para a resolução de acordo com os objetivos do nacionalsocialismo. Essas atividades políticas encontram sua explicação no caráter inovador dos movimentos importantes a serem realizados, pressão combinada com ameaças súbitas, agora em um ponto e agora em outro, em uma atividade incessante que exaura os adversários, permitindo isolar questões particulares, criar divisões no campo oposto e simplificar problemas até que se tornem solucionáveis sem complicações. Não se deve esquecer que estamos vivendo em meio a esforços revolucionários subversivos que não se limitam à Alemanha, mas se dirigem contra toda a ordem europeia. Os movimentos militares do nacionalsocialismo serão, em todos os momentos, simplesmente um aspecto de suas atividades revolucionárias. Essa é a característica essencialmente nova. Eles só se tornam possíveis quando a situação política no país afetado amadureceu de tal forma que a agressão armada parece absolutamente certa de sucesso, acima de tudo, de auxílio ao processo revolucionário. O objetivo não é simplesmente expansão de fronteiras e aquisição de novos territórios, mas, ao mesmo tempo, a extensão do movimento revolucionário totalitário a outros países. Tudo isso é, virtualmente, a transferência da técnica moderna do golpe de Estado, a formação de quadros revolucionários, a ocupação surpresa de posições-chave no Estado, para a política externa. As operações militares têm a mesma função que a dos revolucionários armados em um golpe de Estado. O sucesso depende do amadurecimento prévio da situação revolucionária, da situação geral preparada por outros meios. As operações bélicas requerem, doravante, tal é a convicção dos estrategistas nacional-socialistas, condições similares às exigidas para um golpe de Estado dentro de um Estado, o enfraquecimento do inimigo por meio da semeadura de dissensão. A era da segregação entre anos de guerra e anos de paz passou. Mas ainda é possível impor mudanças políticas sem derramamento de sangue, simplesmente pelo peso do armamento empregado. Algum tempo antes da tomada de poder pelos nacionalsocialistas, participei de uma discussão em Obersalzberg na qual Hitler, cujo interesse por assuntos militares e problemas de estratégia é tão conhecido quanto sua elevada opinião sobre suas próprias capacidades nesse campo, expressou sua visão sobre a natureza das modificações revolucionárias praticáveis em estratégia. Ele rejeitou, desde o início, a ideia de que invenções técnicas poderiam afetar seriamente os princípios básicos da estratégia. Rejeitou por completo a concepção leiga sobre a possibilidade de invenções revolucionárias de qualquer tipo e apontou que, apesar da invenção das armas de fogo, não houve mudança na grande ideia fundamental da estratégia, de Canas a Tannenberg. Mas, disse ele, em um campo muito diferente do das armas técnicas, surgiram possibilidades de ampliação dos princípios estratégicos. A estratégia revolucionária poderia ser levada ao campo intelectual. Isso poderia justificar o risco de operações militares que, em si mesmas, só poderiam ser consideradas insensatas e desastrosas. Enquanto falava, suas palavras adquiriram a força sugestiva que lhe é característica. Então interrompeu abruptamente. No último ano tivemos experiência prática das linhas básicas dessa estratégia ampliada. A ocupação da Áustria e a do território dos Sudetos foram operações semidiplomáticas, semimilitares, uma mistura de guerra e propaganda, diplomacia e revolucionarismo subversivo. Se os líderes do exército estão trabalhando nessas linhas, e quase parece que estão, então estão se tornando os precursores de uma revolução mundial que não pode mais ser detida. As improvisações da Grande Guerra, no sentido de espalhar a revolução entre os inimigos, não estão apenas sendo sistematizadas, mas o exército, para enfraquecer o inimigo mesmo antes do início da guerra, está se tornando a vanguarda da revolução em outros países. É uma ideia extremamente perturbadora que os líderes do exército alemão tenham, por razões aparentemente militares, entregado sua própria nação e seus vizinhos na Europa, antecipadamente, como que por via profilática, a uma revolução radical. Essa ideia, após 6 anos do regime nacional socialista, é tão infundada? Isso significaria que, aqui novamente, houve uma capitulação do espírito diante da violência e do terrorismo. Deve-se ter em mente que a estratégia pode incluir propaganda. Mas ela também é, e em igual grau, um elemento que envolve o caráter ético dos mais altos líderes do exército. Podem eles ser creditados com a consciência indispensável às futuras operações para garantir o sucesso? Não estão se afastando dos próprios fundamentos da arte da estratégia em sua busca por expansões inovadoras de seu alcance? Não se trata apenas do desaparecimento da distinção entre ação militar e política,
ou da adição da propaganda aos recursos militares. A concepção estratégica especial dos líderes nacional-socialistas consiste em uma disposição para apostar de maneira até então incomum, um sistema de ataque surpresa até então considerado impraticável, e uma indiferença sem precedentes às próprias perdas. A estratégia nacional-socialista buscará alcançar a decisão em guerra por um único golpe de destruição tal como até agora se considerava inconcebível. Ela eleva ao máximo a estratégia defendida por Clausewitz, o golpe direto no coração do poder inimigo. Mas, na concepção nacional-socialista, esse golpe direto possui o caráter resoluto e imprudente que marca todas as operações do partido, apostando tudo em uma única jogada. O perigo dessa nova doutrina de estratégia ampliada reside, entretanto, não apenas no fato de que o exército aceita o princípio de uma destruição revolucionária que mais cedo ou mais tarde destruirá sua própria base. Ele desvia a atenção dos líderes políticos e militares da questão essencial das operações para questões subsidiárias. O braço auxiliar da propaganda e a estratégia especial de operações surpresa podem ser eficazes, mas têm seus perigos. A liderança do partido tende a transformá-los em uma doutrina estratégica universal, um erro completo. De forma semelhante ocorre com a ampliação da estratégia para abarcar a desestabilização política e a preparação de levantes. Cada um desses expedientes é eficaz e pode ser necessário em uma emergência. Transformados em um sistema, como panaceia, tornam-se capazes de produzir um fiasco desastroso. A distinção se revela quando consideramos a convicção do partido de que todo objetivo considerado politicamente necessário deve ser alcançado por meios militares. Existem problemas políticos que não podem ser resolvidos por meios militares. Isso ficou provado na Grande Guerra. Muitos problemas de política externa são incapazes de solução pela guerra. É característica do nosso tempo desprezar o método normal e laborioso de ajuste pacífico de problemas difíceis, mostrando preferência por meios violentos que, como a Grande Guerra demonstrou de forma irrefutável, não oferecem solução duradoura. Está em consonância com o desprezo atual por todas as coisas espirituais na Alemanha que a técnica robusta de terrorismo e opressão, que hoje substitui a política interna alemã, também tenha substituído a política externa alemã. O futuro da Alemanha dependerá de os líderes do exército se submeterem à degradação de permitir que eles próprios e o exército sejam usados a serviço desse substituto da ação política, assim como os funcionários do serviço civil e os tribunais permitiram que os órgãos da administração e da justiça fossem usados. A atmosfera de nacionalismo fanático, na qual todos os riscos são ignorados e a prudência figura como covardia antipatriótica, destrói inevitavelmente, mesmo nas mentes mais responsáveis, a clara distinção entre o desejável e o possível. O princípio militar sólido de sempre presumir que o adversário seguirá o curso mais lógico já não é mais observado. A atitude mal compreendida das potências estrangeiras diante da ação política arbitrária da Alemanha reforçou a visão de que a ousadia política alemã foi recebida em todos os lugares com pusilanimidade, de modo que teria boas chances de sucesso. Aventura ilimitada e desvalorização dos oponentes dominam o campo. Ninguém protesta. Fazê-lo seria arriscar a acusação de comportamento antipatriótico e de covardia civil. Não é de se admirar que, nesse clima, em meio à espionagem e purgas universais, ninguém se atreva a levar a sério os problemas nacionais, não importa quão importantes sejam. Infelizmente, nem mesmo as autoridades militares estão em todos os casos livres dessa atitude. Em 1934, quando os assuntos austríacos se aproximavam cada vez mais claramente de uma catástrofe, fui abordado com a sugestão de mediação no sentido de garantir o consentimento da Áustria a uma política externa comum com a Alemanha, sujeita a um compromisso recíproco de não intervir nos assuntos internos nem interferir na independência de nenhum dos Estados. Aproveitei a oportunidade para buscar o apoio do oficial que mais tarde se tornaria o primeiro marechal de campo do Terceiro Reich. O general Blomberg me deu esta resposta inesquecível, uma resposta característica da atitude de alguns líderes do exército. Tenho uma espécie de liberdade de bobo da corte para dizer qualquer coisa ao líder. Mas nunca sonharia em dizer algo a ele sobre a Áustria, e aconselho fortemente que você fique longe desse assunto. Está sendo decidido apenas pelo líder. É um ponto sobre o qual ele não está muito são. Retive essa resposta quase palavra por palavra e anotei-a na época. Pareceu-me ser completamente característica das condições gerais da Alemanha. Ali estava o comandante militar supremo, um antigo oficial do exército real prussiano, vangloriando-se de sua liberdade de bobo da corte em relação a um homem cuja importância política não havia sido confirmada pela experiência nem comprovada por qualquer feito genuíno. Um ministro do Reich se recusou, em uma questão de importância excepcional, a intervir com base em sua responsabilidade conjunta, e cedeu a um líder de qualidades problemáticas em um ponto sobre o qual o líder não estava muito são.
Devo dizer que poucas coisas me perturbaram tanto quanto essa revelação do ponto a que havíamos chegado. A resposta de Blomberg confirmou-me amplamente na convicção de que a nação alemã seguia, em seu curso nacional-socialista, rumo à autodestruição inevitável. Havia certa analogia entre as condições em Danzig na Áustria, e eu estava necessariamente preocupado que uma política fosse seguida no Reich que diminuísse os riscos, não os aumentasse gratuitamente. Descobri que o homem no comando supremo do instrumento de poder estatal mais poderoso aparentemente não tinha voz em relação aos grandes problemas da nação, e que ele não estava preparado para agir mesmo em relação a aventuras políticas cujos resultados poderiam facilmente ser irreparáveis. Percebi que, na Alemanha, a política estava sendo decidida não pelas considerações materiais importantes envolvidas ou pela viabilidade de qualquer objetivo particular, mas pelas obsessões de indivíduos em pontos sobre os quais eles não estavam muito sãos. Alguns meses depois, Dollfuss foi assassinado. Foi um evento cujos resultados poderiam facilmente ter sido irreparáveis, mas não iluminou Hitler. Apenas aumentou a obstinação apaixonada com que ele perseguia sua política revolucionária. É impossível compreender a verdadeira situação na Alemanha sem o conhecimento desses fatos. É profundamente angustiante para um alemão testemunhar esse colapso moral e intelectual sem precedentes. Apenas desordeiros poderiam perseguir uma política como a que foi seguida na Alemanha nesses 6 anos. O risco que os líderes militares não estão dispostos a enfrentar é assumido pelos líderes políticos. Os líderes militares, entretanto, ao abandonar o dever de chegar à sua própria decisão e ao se submeter a uma espécie de idolatria, não terão controle sobre a natureza das vitórias alcançadas. Eles sucumbiram de forma desastrosa a 2 tentações. Subestimaram a força dos nacional-socialistas, contentando-se com a existência de seu próprio instrumento de poder em vez de criar um instrumento político pronto para agir a qualquer momento. E eles assumiram o risco mais extremo que poderia ser assumido ao apoiar a expansão do exército na base da Revolução Dinâmica. Após o colapso na Grande Guerra, surgiu uma Reichswehr destinada a continuar a observância de todas as tradições históricas dos antigos exércitos. A expansão da Reichswehr para o Exército Popular Nacional Socialista tende a produzir uma força que descartou todas as tradições e todos os princípios éticos e se tornou um instrumento resoluto de uma revolução mundial. Paixão, ambição e insuficiência pessoal marcam o curso de um processo de destruição do qual não haverá uma segunda recuperação. Disse que 2 generais, ambos com probabilidade de serem promovidos ao comando supremo, foram enviados alguns anos antes de 1933 à União Soviética, a fim de relatar a situação lá. Um deles fez um relato breve, sóbrio e realista, que acabou com certas ilusões. O outro viu o que havia ido ver. Ele viu, lugar após lugar, o que seus superiores desejavam e esperavam que ele visse. Ambos esses generais desempenharam um papel decisivo na história recente. Eles representam 2 tipos de líder. Agora estão em acirrada competição entre si pela influência decisiva no comando supremo. Não há dúvida de que aquele que pertence ao tipo capaz de se iludir tem a melhor perspectiva de sucesso. Um fator muito grave começa a operar na Alemanha. O país está intelectualmente tão isolado da Europa em todos os campos que a realidade na Alemanha já é algo diferente da realidade no restante da Europa. O alemão honestamente acredita ser realista e confunde sua própria ilusão com a realidade. Na crescente impaciência, a realização de planos é considerada possível simplesmente porque é desejada. Aqui reside o maior perigo para o futuro da Alemanha. Apesar das reuniões de gabinete e das discussões militares, ninguém consegue convencer os fantasistas histéricos do país da realidade das coisas que não querem ver. E a histeria é contagiosa. Nós, nacional-socialistas, não acreditamos em leis econômicas. Acreditamos na criatividade de nossa raça, porque sentimos nela a vontade dinâmica de criação que existe entre nós. Assim se expressa o Volksher Beobacher. O nacional-socialista não apenas não acredita em leis econômicas, ele sequer acredita na lei de causa e efeito. Após a vitória do nacional-socialismo sobre os líderes do exército e sobre sua oposição profundamente enraizada à revolução permanente, devemos esperar para ver até que ponto a capacidade dos líderes nacional-socialistas de se iludirem a si mesmos será transmitida ao comando supremo. Não há dúvida de que, entre a maioria dos líderes do exército, um movimento de contrapeso começa a progredir de forma efetiva, um movimento que está se libertando do resíduo da atual época materialista e retornando aos modelos espirituais de um passado clássico. Não há dúvida de que esse movimento, não por motivos reacionários ou de classe, como um julgamento superficial poderia supor, mas como resultado da reflexão mais cuidadosa sobre as tarefas do exército e as condições para cumpri-las, está tomando a forma de uma rejeição total das ideias absolutamente destrutivas do nacional-socialismo, com sua política equivocada. Sua crença na força,
seu desprezo pela razão e por qualquer exame sério dos problemas. No entanto, mesmo entre os altos líderes militares, parecem surgir sinais de que o amador dotado tem melhores perspectivas de aceitação como mestre de estratégia do que o soldado profissional. Ainda antes da chegada do nacional-socialismo ao poder, histórias de admiração eram contadas nos círculos superiores do partido sobre os grandes dotes estratégicos de Hitler. Supunha-se que ele havia feito sugestões estratégicas realmente marcantes ao comando da Prússia Oriental, e que havia dado razões sólidas para elas. Tais coisas aconteceram com Cromwell, séculos atrás, e com Trotsky em nosso tempo. Mais de um dos líderes supremos do partido aspirava ao comando supremo no campo, confiando que o domínio estratégico não é mais difícil de adquirir do que o domínio político que já possuem. Mas a questão para os líderes militares profissionais é esta: toda ideia de guerra totalitária, todo o estado atual da Alemanha, não é uma afronta imprudente às realidades. Não é a força em armamentos, tão impressionante para a massa crítica do povo, que importa. Os elementos da vitória são a habilidade estratégica e o moral do exército. Ambas as coisas são produtos do treinamento da mente e do espírito. Unidade de espírito. Entre certos círculos das mais altas patentes do exército alemão, disse que o exército não pode continuar a manter sua distância em relação ao partido. A revolução da nação alemã avançou tanto que a exclusão das ideias revolucionárias do nacional-socialismo do exército destruiria sua qualidade de combate. Não cabe, dizem esses oficiais, aos líderes militares decidir do ponto de vista deles se um conjunto particular de ideias políticas é adequado para a nação. Eles se preocupam apenas com a defesa da nação. O exército não pode alterar a nação nem reverter o processo de sua revolução. Tudo, portanto, o que ele pode fazer é tornar-se o instrumento da revolução. Essa é a única forma de manter a qualidade de combate da nação. Consequentemente, as ideias do nacional-socialismo não apenas não devem ser mantidas fora do exército, elas devem ser impressas nele de forma ativa e enérgica. O corpo de oficiais deve se considerar efetivamente análogo à elite nacional socialista. Só assim o exército pode manter sua posição como educador da nação no espírito de luta e como influência orientadora na nação. Assim como muitos membros da antiga nobreza e das classes sociais dirigentes buscavam ingresso nas SS, as guardas negras, sem sacrificar seu caráter aristocrático, agora o corpo de oficiais deve ingressar no partido. Tal agitação para ingresso no partido foi o prelúdio de todo o processo anterior de Gleichschaltung. Por trás disso, neste caso, encontra-se também o reconhecimento do papel realmente revolucionário das Forças Armadas e da mobilização universal e permanente que elas têm de realizar. Mas o tipo anterior de soldado e oficial alemão pode continuar a ser treinado e mantido com base na filosofia nacional socialista. É impossível privar o soldado da base moral de sua existência e confinar seu senso de dever à base inferior da lealdade à nação. É absurdo para outros homens, mas sobretudo para o soldado, já que, em última instância, seu dever implica o risco de sua própria vida, algo que um homem só faz por dois motivos, ou por devoção pura a uma causa, ou pelo desejo de aventura ou ganho material. E o soldado mercenário não age nem por patriotismo nem por qualquer outro impulso ético. O tipo mercenário está, indiscutivelmente, começando a se desenvolver porque a perda progressiva da autoridade de todos os padrões afeta inevitavelmente os da patriotismo e do espírito militar junto com os demais. O crescimento do novo tipo, menos entre os soldados comuns do que entre oficiais e suboficiais, avança de forma constante. O exército está, assim, claramente no início de uma mudança revolucionária em seu próprio centro. Não há dúvida de que os líderes do exército relutam em admitir a extensão dessa revolução tanto quanto os monarquistas e conservadores no campo político. O exército mantém a ilusão de que ainda é o baluarte essencial da tradição e dos antigos padrões nacionais, quando, na realidade, está passando pelo mesmo processo subversivo que todos os outros elementos associados ao dinamismo nacional socialista já sofreram há muito tempo. O caráter do soldado é afetado no momento em que se perdem os fundamentos da devoção ao seu dever. Esses fundamentos exigem uma base ética e não podem existir em um reino de oportunismo. A bravura militar, como a conhecemos no passado, só é possível no âmbito de uma fé transcendental. Qualquer religião preocupada apenas com este mundo carece da fé que transcende os impulsos egoístas, a fé através da qual apenas um homem pode estar pronto a sacrificar sua vida. No reino do oportunismo, onde é certo que serve ao Estado e à nação, o passo para a visão de que é certo que serve ao indivíduo é inevitável. Neste solo, o soldado mercenário pode prosperar, mas o verdadeiro soldado está fora de moda e fora de época. Herbance, cujos sutis processos de raciocínio fundamentalmente racionais são muito mais perigosos do que os dos professores pangermanistas adoradores de poder dos tempos pré-guerra,
pergunta como os elementos raciais não heróicos da nação alemã podem ser feitos e mantidos dispostos a defender seu país. A verdadeira questão, negligenciada por Bansi mas vital para nosso país hoje, é: como podemos preservar o espírito de luta de toda uma nação quando seus fundamentos morais e religiosos estão sendo sistematicamente destruídos e substituídos por uma filosofia inventada e imposta brutalmente, uma filosofia composta de ceticismo, niilismo, misantropia e materialismo, com um suposto movimento nacional de renovação que se revela nada mais do que a vontade de poder de novos líderes? Se estou corretamente informado, é nessa questão vital para nossa nação que as preocupações de não poucos dos responsáveis líderes militares culminaram nos últimos anos. Aqueles que tiveram contato próximo com o corpo de oficiais na Alemanha antes da guerra sabem que ele incluía em grande parte elementos de piedade genuína. Estes, é verdade, não eram universais. O materialismo corrente e as novas doutrinas de violência e realismo sem princípios começaram a aparecer não apenas no topo, mas também mais abaixo na escala de senioridade. Entre os generais de destaque, o cristianismo era, sem dúvida, a base aceita, não porque o próprio imperador o desejasse, mas devido a uma fé genuína. É difícil transmitir uma impressão convincente sobre esses assuntos a quem está de fora, porque esse elemento cristão no corpo de oficiais nunca se fez ostentado, devido à compreensível repugnância masculina em exibir sentimentos profundamente e genuinamente vividos. Com essa base cristã está, ou cai, o caráter do oficial alemão. Se a base cristã desaparecer, o oficial perde com ela a validade essencial de seus outros princípios. Unidade espiritual e mudanças no corpo de oficiais alemão. No passado, o realismo e a dureza de sua profissão eram compatíveis com uma elevada espiritualidade que caracterizava os melhores homens do Estado-Maior, e com a lealdade à tradição da casa governante, natural à nobreza. O elemento que conferia a essas características seu caráter vinculante na vida do oficial era a herança cristã de nosso mundo ocidental. Somente na esfera cristã residiam os elementos formadores de caráter que produziam, em meio aos chamados conflitantes da profissão do oficial e às tentações de uma vida de esplendor exterior, as grandes personalidades das quais os exércitos alemães do século XIX não careciam. Mercem ao seinen, seja mais do que aparenta. Este lema de Schlieffen não é lema para o mercenário, mas indiscutivelmente um fragmento da ética cristã. Não é surpreendente que lemas de outro tipo estejam ganhando força entre o corpo de oficiais, quando uma de suas figuras mais destacadas se volta contra o cristianismo com a violência de um berserker quixotesco. Com esta figura verdadeiramente trágica de nossa história recente, com a furiosa campanha de Ludendorff e sua secessão, obviamente dolorosa para ele mesmo, do mundo da cristandade, tornam-se evidentes as dúvidas espirituais do corpo de oficiais no exército alemão hoje. Aqui são claramente visíveis os processos espirituais de desintegração que estão destruindo até o firme ponto de apoio tradicional da classe de oficiais. Na ausência de diretrizes espirituais, das quais os oficiais estão sofrendo no momento, com seus dois principais elementos de orientação, a coroa e a igreja cristã, retirados deles, eles se veem reduzidos a ersatz espirituais, substitutos baratos de origem e eficácia duvidosas. Indiscutivelmente, apesar de notáveis exceções, o espírito cristão desapareceu em grande parte no corpo de oficiais atual. Mesmo na geração atualmente no comando, ele já não está tão firmemente enraizado como na geração anterior, a geração de Ludendorff e Seck, ou ainda mais antiga de Hindenburg e Mackensen, dos generais pré-guerra, que eram crentes firmes. A geração com quem sentei nos bancos da academia de cadetes, e que hoje ocupa os principais comandos do exército, ainda possui o essencial da fé cristã suficiente para reconhecer a periculosidade de todo o curso adotado pelo movimento nacionalista na Alemanha, embora os carreiristas entre eles possam ter dispensado escrúpulos e observar com indiferença. Mas o caso é diferente com as gerações mais jovens, os rapazes que agora ingressam no corpo de oficiais e avançam com um espírito novo e inescrupuloso de revolucionismo. Com seu avanço, e com ensinamentos destrutivos como os do professor Bansi, a revolução total do corpo de oficiais se aproxima inevitavelmente, e com ela a destruição do último ponto de apoio firme ainda existente para os elementos históricos, espirituais e religiosos na nação alemã. Tenho discutido esta questão da mudança espiritual e religiosa no corpo de oficiais alemão com certo detalhe, embora ainda de forma insuficiente, porque é somente a partir deste ponto que é possível compreender desenvolvimentos que, à primeira vista, parecem misteriosos e cheios de contradições. Uma elite de oficiais que nada demonstrava além de desprezo pelo capaz e honrado, embora limitado, presidente Ebert, está agora cedendo ao fascínio de um fanático revolucionário e capitulando imediatamente diante dos elementos de sua própria destruição. Entre 1918 e 1938 passam-se 2 décadas de desintegração espiritual que só agora começa a ser percebida. O último reduto da velha ordem, ao que tudo indica,
foi entregue por sua guarnição. Isso leva a grave, de fato, crítica questão. Ainda existe um tipo uniforme de oficial prussiano ou alemão? O próprio fato de essa questão ter que ser levantada revela uma das mais fatais fraquezas na estrutura da nação. A falta de uniformidade no corpo de oficiais levaria, necessariamente, à falta de unidade no comando. Até a guerra, um dos principais elementos da força dos exércitos alemães era a unidade indissolúvel do corpo de oficiais, como um corpo com concepções firmes de honra, padrões éticos e espirituais idênticos e uma visão uniforme da vida típica de uma classe profissional plenamente desenvolvida. O corpo de oficiais da Reichswehr, o Exército da República, manteve-se essencialmente como um corpo uniforme, como antes da guerra, embora fosse inevitável que elementos de ambição e materialismo começassem a fazer sentir sua influência. Desde janeiro de 1933, tudo mudou. O treinamento espiritual no corpo de oficiais começa a perder sua influência unificadora e formadora, e elementos estranhos de pensamento começam a se mostrar, produzindo divisões agudas de opinião. Hoje, o corpo de oficiais já se encontra dividido em vários grupos de perspectivas e propósitos conflitantes, e é difícil ver como, nas condições atuais, a unidade poderia ser restaurada. O corpo não pode mais exercer sua influência formadora unificadora sobre os recém-chegados. Ele já não é capaz de preservar os padrões tradicionais intactos mesmo entre os oficiais mais antigos. A camaradagem exige uniformidade de tom produzida por uma visão geral comum, e essa uniformidade está desaparecendo. A ética do oficial está se tornando, de modo geral, aquilo que no passado só ocorria em casos individuais de degeneração, uma questão meramente de conformidade exterior. Rearmamento e a transformação do corpo de oficiais. O rearmamento, com a consequente promoção rápida, dissolveu algumas das antigas lealdades mútuas. Ele liberou, de maneira inequívoca, uma massa de ambição, gerou ciúmes, despertou ressentimento em relação a favoritismos nas promoções e, acima de tudo, proporcionou oportunidades de exercer influência sobre promoções por elementos externos ao corpo de oficiais. Nem todo oficial resistiu à tentação de recorrer a esses elementos em benefício de sua própria carreira. Carreirismo e inconscienciosidade não eram inteiramente ausentes do antigo exército. As conexões exercem seu papel em qualquer exército. Mas, no passado, esse defeito era contido pela autoridade incontestável da coroa. Nesse ponto, o processo de Gleichschaltung, completado anos antes na vida civil, começa a mostrar seus efeitos desintegradores no corpo de oficiais. Tudo isso ainda se encontra em estágio inicial. Mas, para aqueles que têm olhos para ver e que acompanharam um processo de dissolução na comunidade civil, o correspondente processo é inconfundivelmente reconhecível hoje no Exército. Ele assume formas especiais, mas estas não podem ocultar o paralelo essencial com o Gleichschaltung civil. Assim, hoje temos que lidar com grupos mais ou menos nitidamente divididos no corpo de oficiais. Relativamente forte em influência, mas certamente já não predominante em número, é o grupo cujos membros mantêm as concepções sociais e profissionais tradicionais do Exército, um grupo de visão monarquista e cristã. Eles se engajaram na aventura com o nacionalsocialismo apenas com o objetivo de estabelecer uma base firme para a restauração de uma monarquia cristã, por meio do rearmamento. Existe um segundo grupo numeroso de oficiais preocupado com pouco além de seus deveres profissionais. Eles se apegam rigidamente ao trabalho e se mantêm afastados de qualquer coisa que possa perturbar a mente dos homens, especialmente qualquer tipo de aventura. Ainda assim, nem eles nem o primeiro grupo podem deixar de ver os sinais da natureza manifestamente destrutiva do desenvolvimento alemão. Ambos estão conscientes da supervalorização atual das coisas materiais e veem em toda a iniciativa nacional socialista um enorme equívoco, com potencialidades de mal incalculáveis. Eles possuem pouco conhecimento de política ou economia, mas afirmam que toda obra de reconstrução militar se dá sobre fundamentos inseguros. Não estão convencidos do valor dos sucessos alcançados em assuntos externos. Na política interna, percebem que o trabalho do partido produziu uma aparência de unidade na nação sem realmente reconciliar quaisquer dissensões nacionais. Eles veem, cada vez mais claramente, os fundamentos econômicos para a manutenção de um armamento em grande escala diminuindo. Por isso, rendem-se às virtudes soporíferas da atenção interminável aos seus deveres, que, em qualquer caso, são suficientemente exigentes para absorver toda sua atenção e deixar pouco tempo para reflexão sobre questões mais profundas. É quase um escape da realidade o que ocorre nos escritórios e clubes do Exército, uma rigorosa concentração na rotina diária crescente de deveres, e um afastamento, na medida do possível, da vida política prática. Um grupo muito diferente é o terceiro, atualmente pequeno, mas com todas as chances de ter uma grande carreira.
Têm perspectivas no exército semelhantes às que os antigos membros do partido tinham na administração. São homens do novo tipo de condottieri. Esse tipo não é criação do nacionalsocialismo, mas o nacionalsocialismo lhes dá uma chance de promoção que jamais se repetirá, e também a chance de atuar militarmente em escala importante. Aqui, portanto, encontramos os mercenários ambiciosos sem limites, brilhantes profissionalmente, soldados que são soldados à exclusão de tudo mais, e que pretendem demonstrar seu valor em qualquer emergência. Eles são o tipo futuro do exército revolucionário, os próximos generais revolucionários alemães. Implacáveis, brutais, preocupam-se apenas consigo mesmos, com sua carreira, seu poder e influência. Buscam desempenhar o maior papel possível e alcançar o alto comando. Para eles, o rearmamento e a guerra vindoura não passam de um quadro para suas próprias carreiras. Eles são o equivalente militar dos líderes centrais e locais do Partido Nacional Socialista. Estão prontos para fazer qualquer concessão ao movimento, sem o menor escrúpulo, verdadeiros revolucionários, que descartaram o caráter como lastro inútil. Esse tipo de alemão é muito comum hoje. No corpo de oficiais ainda não é amplamente representado, mas está presente em todas as patentes. É um tipo perigoso e pouco confiável. Sacrificará o nacionalsocialismo tão facilmente quanto adotou, se perceber que isso lhe trará avanço pessoal. São os mais temerários defensores da aventura militar. O quarto grupo ainda não tem grande importância, mas sua relevância está crescendo. É composto por jovens oficiais que, secreta ou abertamente, são membros resolutos do partido ou possuem visão revolucionária semelhante. São a nova geração, com a obstinação doutrinária e a intransigência típicas da juventude. Eles são perigosos porque são fanáticos, estão imbuídos dos novos princípios de violência e revolucionismo determinado, e representam uma fonte de fermento incalculável. Neles, o niilismo espiritual produziu uma atitude positiva. Seu desprezo pelos padrões normais da vida civil se estende aos padrões tradicionais da nobreza, da profissão de soldado e do legitimismo. Não tem mais respeito pelo cristianismo do que por qualquer outra mitologia. Eles têm sua própria concepção de heroísmo, o heroísmo do exército moderno mecanizado. Desprezam de todo o coração seus oficiais comandantes como respeitáveis velhos cavalheiros. O deles é uma nova forma de bolchevismo nacional, um revolucionarismo inteiramente imune a qualquer espécie de influência educativa, por causa da confiança e da presunção de seus representantes. O desenvolvimento, nessa geração mais jovem, de um novo tipo de oficial alemão, com seus próprios padrões e modos de expressão, é tanto mais constante e seguro porque as antigas tradições estão sendo transmitidas, em geral, por métodos inadequados e ultrapassados. Além disso, mesmo os mais firmes adeptos de uma visão monarquista e cristã sofreram uma perda de fé nos antigos padrões, o que esmorece o seu próprio espírito e os priva de todo o poder de convicção em suas relações com a nova geração. O tom recém-adquirido, pretensamente bem-humorado, de rudeza e robustez, e a altivez ostensivamente assumida no porte dos homens mais velhos, não conseguem ocultar do observador perspicaz as verdadeiras virtudes subjacentes à máscara deliberadamente adotada. Mas não exercem qualquer influência educativa sobre jovens revolucionários autoconfiantes e intransigentes, com seu ideal heróico. Uma certa seriedade e senso de dever parecem estar cedendo lugar, cada vez mais em toda a nação, e até mesmo no exército, a outras atitudes, oportunistas e não inteiramente conscienciosas. É impossível escapar à forte impressão de que, sob o regime nacional-socialista, algumas das mais nobres qualidades alemãs começam a desaparecer, a absoluta confiabilidade, a seriedade e a honestidade de perspectiva, e a devoção desinteressada ao dever. Há muitos sinais que justificam o receio de que a superficialidade e a indiferença ao bom trabalho estejam nos fazendo decair de nossos antigos padrões técnicos e intelectuais. São maus presságios para uma nova guerra. Serão essas dificuldades que estão paralisando a atividade dos líderes do exército. Temos o espetáculo surpreendente de generais que, em sua própria esfera, são duros, resolutos e claros em seus propósitos, tornando-se rapidamente hesitantes e perplexos, e prontos para concessão ou capitulação, na esfera civil e política. Estarão-lhes faltando a coragem, a prontidão e a determinação na ação que seu adversário possui? A justiça na crítica formulada há muito tempo contra o corpo de oficiais, de que se tornaram civis em espírito. Não seriam os generais alemães nada mais do que professores da guerra, como declara outro crítico, doutrinários incapazes de trabalho político prático. Outros homens estão vindo à tona. Eles assumirão o controle do exército, assim como já assumiram o controle do Estado. Não foi por acaso que, no ano passado, o Dr. Dietrich Reichspressesche, ou chefe do departamento de imprensa do governo,
entoou louvores às qualidades militares do Führer em seu artigo sobre o 49º aniversário de Hitler. Essa realização extraordinária é obra não apenas de um gênio político, mas também de um gênio militar. Seu conhecimento é considerado notável até mesmo por especialistas. E, por essa razão, ele não é apenas a força motriz e a alma do armamento militar alemão, mas também seu criador e inspirador espiritual. Em seu trabalho imensurável pelo fortalecimento militar do Reich, em seu cuidado com suas defesas e suas armas, em sua preocupação com a proteção militar da nação alemã, ele é o verdadeiro líder soldado de seu povo. O partido comanda o Estado. Esse foi o lema sob o qual a Gleichschaltung dos órgãos do governo civil foi realizada. O líder do partido comanda o exército. Essa é a pedra angular da Gleichschaltung do exército. Ela será colocada em posição a qualquer momento. O generalíssimo da Grande Guerra deu lugar ao generalíssimo da Guerra Vindoura. Foi isso que o Reichspressesche quis dizer nessa apoteose do Führer. Erros fatais e irreparáveis foram cometidos pelos líderes do exército. Um dos mais fundamentais, quaisquer que tenham sido as razões práticas para tal, foi a capitulação moral diante do assassinato dos generais von Schleicher e von Bredow. Foi uma capitulação moral que continuou a gerar capitulação. Ela gerou, especialmente nas classes mais altas da sociedade, a recusa em fazer o papel de mártir, em se expor, a si mesmos, sua posição e suas famílias, a quaisquer riscos, e essa recusa de mau presságio para a atitude do exército nas crises vindouras. A concepção de obediência e lealdade perdeu sua base moral. No passado, era aceita até mesmo pelos opositores do regime, que estavam prontos para sacrificar até a própria vida a seu serviço. Estava vinculada ao monarca e não pode ser transferida para uma instituição que carece de autoridade genuína e se encontra fora do âmbito das lealdades tradicionais. A nova concepção de obediência e lealdade foi mecanizada e materializada, e, como tudo que o nacional-socialismo produziu na esfera ética e espiritual, carece das raízes espirituais criadoras da personalidade livre. Ninguém pode negar que os líderes do exército são os principais responsáveis por esse desenvolvimento na Alemanha, sob o qual o próprio exército está sendo abalado em seus alicerces. Os líderes do exército, como os demais, aderiram à ideia de que era aconselhável manter a nação sob a pressão de um regime terrorista e sob a influência de uma propaganda intoxicante, em vez de buscar uma base sólida, talvez menos evidente e mais difícil de assegurar, porém tanto mais segura e forte, na própria nação. Os líderes do exército julgaram conveniente, como os demais, seguir um caminho fácil, que evitava os problemas reais da renovação política e social, econômica e espiritual, em vez de enfrentá-los e superar suas dificuldades. Os líderes do exército, como os demais, sucumbiram à influência do culto ao materialismo e do pseudo-realismo que sustentava toda a solução improvisada de 1932 a 1933. Esta é a única explicação adequada para o curso fatalmente equivocado que adotaram. A grave, talvez a decisiva, questão para o futuro da Alemanha e da Europa é saber se os líderes do exército alemão conseguirão romper o domínio da revolução sobre eles e esclarecer suas ideias a tempo de chegar a resoluções definidas, próprias de estadistas, quanto ao seu rumo político, antes que o desastre sobrevenga. Nas condições atuais do Reich, o único possível renascimento do Estado deve vir do exército, do espírito purificado de uma soldadesca genuinamente cristã e ocidental, e não de mercenários revolucionários. Exército e partido. É possível esperar que a situação extremamente crítica em que a Alemanha agora se encontra, apesar de todos os seus aparentes êxitos, seja plenamente reconhecida, e que os líderes do exército, que, permitam-me dizê-lo uma vez mais, são os legítimos líderes da nação em tempos de emergência, tenham a vontade de conter a nação, no último momento, de sua autodestruição? No início do ano passado ocorreu um acontecimento que chamou a atenção pública para as verdadeiras condições na Alemanha. Veio justamente a tempo de impedir uma revolta militar aberta e revelou a tensão existente sob a superfície da ordem nominalmente estabelecida. Tentar explicar essa revolta frustrada como uma tentativa de golpe por uma pequena clique de monarquistas, uma tentativa desesperada de membros de uma classe social em declínio para manter sua posição, é absurdo. Sem dúvida, o princípio monárquico estava em questão e, sem dúvida alguma, há elementos monarquistas na Alemanha que desejam uma restauração a fim de salvar a nação de um caos e de uma destruição inimagináveis. Mesmo para o observador externo, duas coisas se tornaram evidentes em conexão com a crise de 4 de fevereiro de 1938. Existe apenas uma pseudo-unidade, uma unidade sob coação, na Alemanha. Forças profundas estão em ação no esforço para pôr fim às condições existentes, que estão conduzindo a nação à ruína. A opinião de que a única maneira de evitar revolução e caos é pela restauração da monarquia existe hoje muito além do estreito círculo dos monarquistas.
A oposição de líderes militares ao regime não é um afastamento da unidade nacional, mas a expressão de uma repulsa geral de sentimento na nação, que geme sob seu atual fardo moral e material. E, sem a reunião dos elementos construtivos da nação por trás de um instrumento de poder, não pode haver libertação do povo da atual ditadura onipotente. Ninguém negará que há, no momento, pouca probabilidade de qualquer intervenção resoluta por parte do exército. Ele não tem nem o espírito nem, provavelmente, a força material para intervir. Muitos, entretanto, depositaram suas esperanças nos generais, mas apenas porque eles são a última esperança. Se falharem, como falharam a liderança do Geimrato Gember, o coveiro do conservadorismo alemão, e os Talhel, então o destino da Alemanha e da Europa estará selado. Terão de vir guerras civis, revoluções, um sabá de bruxas em comparação com o qual a turbulência na China e na Espanha terá sido brincadeira de criança. Pode muito bem ser que uma ação resoluta dos líderes do exército em janeiro de 1938 tivesse custado menos vidas do que as que um dia terão de ser sacrificadas para restaurar o regime de que a Alemanha necessita. Hoje, qualquer observador inteligente e imparcial pode examinar o desenvolvimento do nacionalsocialismo e perceber suas tendências essenciais sem possibilidade de erro. Os acontecimentos de 30 de junho de 1934 pareceram retardar o processo lógico de radicalização. Na realidade, a concentração dos elementos que impulsionam a revolução foi tanto mais determinada. Devemos ter em mente todos os homens aos quais a organização das tropas de assalto de Rom conferiu o posto de comandantes de divisão e generais comandantes e inspetores gerais. Não se tratava de meras condecorações. Esses homens aspiravam à criação do verdadeiro exército profissional revolucionário, independente das forças do Estado e firmemente sob o controle dos líderes do partido. Essas ambições pessoais continuam a existir, e a ideia do novo exército profissional do partido não foi anulada naquele 30 de junho. A força da liderança do partido reside em sua persistência tenaz em qualquer tarefa, uma vez reconhecida sua necessidade. E é absolutamente vital para o nacionalsocialismo possuir seu próprio exército profissional. Rom foi o primeiro dos generais revolucionários alemães, mas declarações de outros além de Rom, no mesmo sentido, chegaram ao meu conhecimento. O círculo mais íntimo tinha clareza, e continua a ter, quanto à necessidade de construir o novo exército inteiramente a partir do único elemento do nacionalsocialismo e de lhe conferir o caráter de um exército mercenário. Rom agia com base em precedentes históricos. A Revolução Francesa produziu seus exércitos revolucionários com seu caráter especial de propagandistas da Revolução. A clique inferiu que a Revolução Alemã igualmente necessita de exércitos revolucionários com os quais cumprir sua missão no mundo. Esses exércitos devem tornar-se expressão vital da nova visão revolucionária e seu principal instrumento de propaganda. Repetidamente se constatou no passado que campanhas revolucionárias não podem ser conduzidas com tropas reacionárias. Ainda outras analogias históricas levaram Hitler a pensar nessa direção. Spengler e outros historiadores especulativos desenvolveram a teoria de que, na nova época cesariana, os exércitos nacionais já não são, de qualquer modo, o tipo de instrumento requerido, e que o exército necessário é composto por legionários juramentados de lealdade pessoal ao novo César. Somente com estes ele pode manter seu domínio de poder e levar a êxito suas gigantescas aventuras externas. O Plano Nacional Socialista prevê um exército profissional em vasta escala, selecionado puramente sob o ponto de vista do partido, uma guarda pretoriana como o mundo jamais viu, e, ao lado dela, milícias revolucionárias de massa, com o arrojo e o entusiasmo dos exércitos populares franceses da Revolução. Rom, como talentoso organizador militar, havia refletido sobre as possibilidades do desenvolvimento de um exército profissional ao lado de uma milícia armada universal. Ele não propunha, como geralmente se imaginava, que as tropas de assalto devessem ser essa milícia, elas deveriam gradualmente desenvolver-se até se tornarem o exército profissional, permitindo-se que o exército existente decaísse ao nível de uma milícia. Duvido que os líderes do exército estivessem plenamente conscientes da natureza da concepção de Rom no momento em que entraram em conflito com ele. Hitler, naturalmente, conhecia e aprovava cada detalhe. Ele agiu porque suspeitava de atividades insubordinadas de Rom que arruinariam tudo. A característica capacidade de Hitler de esperar o momento oportuno e de permitir que os problemas amadurecessem, capacidade constantemente deturpada como hesitação, revelou repetidas vezes sua superioridade sobre o restante da clique nacional-socialista. Ele foi justificado pelos acontecimentos, nesse caso, quanto ao problema das relações entre o nacional-socialismo e o exército. Apesar de 30 de junho de 1934, a posição militar do partido é incomparavelmente mais forte hoje do que naquela data. Do mesmo modo,
Os acontecimentos de 4 de fevereiro de 1938 teriam sido impensáveis não apenas em 1934, mas mesmo 2 anos depois. Isso conduz à questão de como se deu que os líderes do exército estejam agora quase impotentes, prisioneiros da revolução, quando, estando de posse dos meios decisivos de poder, pretendiam ser a ditadura dentro da ditadura. A resposta é que o exército tornou-se revolucionário em espírito e também foi enfraquecido por erros fatais de liderança em etapas importantes dos desenvolvimentos desde 1933. Há uma imagem pela qual os círculos do partido nutrem profundo ódio. Hitler, no culto de ação de graças em Potsdam pela vitória eleitoral da coalizão após o incêndio do rei Shasta, demonstrando sua submissão a Hindenburg por meio de uma profunda e reverente inclinação diante da alta e rígida figura do presidente. Tal era o aspecto do nacional-socialismo na primavera de 1933, domesticado e atrelado às forças monarquistas, um elemento constituinte de um novo Estado cuja inspiração orientadora deveria ser Potsdam e Frederico II. Os táticos do Partido Nacionalista Alemão pareciam ter alcançado completo êxito. Não apenas a restauração da monarquia, pela qual se trabalhava continuamente desde 1929, parecia aproximar-se do alcance, como também outro objetivo conservador, de urgência continuamente crescente, parecia ter sido atingido. Os nacional-socialistas, com suas perigosas tendências revolucionárias, um partido capaz, a qualquer momento, de passar da extrema-direita para a extrema-esquerda, haviam sido conquistados para uma cooperação positiva no Estado. Até hoje há alemães que permanecem sob a influência daquela ocasião. As celebrações de Potsdam revelaram a direção na qual a Alemanha deveria ter se movido segundo as ideias de Hugenberg e Papen, os verdadeiros progenitores do Acordo de 1933. Na realidade, aquelas celebrações marcaram o fim dos planos e aspirações conservadores e nacionalistas e o início de um movimento novo e diferente, um movimento revolucionário que nada tinha em comum com as ideias de Potsdam. A cerimônia de Potsdam foi uma ocasião estranhamente espectral, cheia de profunda ironia que se tornou ainda mais profunda com o passar dos anos. Seu objetivo era restaurar o espírito de Potsdam, e parecia triunfantemente tê-lo feito. Na realidade, submeteu completamente Potsdam e tudo mais ao novo dinamismo. Alguns dos presentes imaginaram ver seus mais perigosos oponentes, os jovens do nacional-socialismo, dominados pelo calcanhar, acorrentados como um cão doméstico para morder os rebeldes marxistas e assim manter livre o caminho para uma solução profundamente reacionária da crise. Enquanto isso, os líderes das camisas pardas, relegados ao segundo plano com apenas papéis menores naquele festival de Potsdam, rangiam os dentes e juravam expulsar seus rivais reacionários de todas as posições e alcançar sua própria dominação e revolução. Parece provável, contudo, que os nacional-socialistas tenham ingressado em seu acordo com os monarquistas em 1933 não apenas com um propósito definido, mas com plena consciência dos riscos que corriam, determinados, entretanto, a aproveitar todas as oportunidades que a aliança lhes proporcionasse. Os reacionários, por outro lado, e o exército parecem ter sido cegos aos riscos de sua associação com seu parceiro incalculável. No outono de 1933 tornou-se evidente que o movimento nacional socialista não estava perdendo nada de seu apoio de massas em razão de seu curso revolucionário. Ao contrário, começara a criar raízes de maneira muito eficaz precisamente por esse motivo. Era tarde demais, contudo, para contê-lo sem grande derramamento de sangue. O partido estava firmemente entrincheirado nas posições que havia ocupado e as havia fortificado como base de seu próprio poder. Um comandante do exército, a quem expressei minha preocupação naquele outono, respondeu que, se o povo alemão estava disposto a suportar o tratamento que estava recebendo, nada poderia ser feito. Com sua retirada da Liga das Nações, a Alemanha havia, além disso, entrado numa zona de perigos muito graves. A tarefa mais urgente era atravessar essa situação o mais rapidamente possível e armar-se no menor prazo possível. Não era momento para dissensões internas. Se tivesse havido quaisquer desordens, o exército, sem dúvida, estaria pronto para intervir, mas não sentia nenhum chamado para agir por iniciativa própria. Não tinha preocupação com a sua própria existência. Sabia que era suficientemente forte para impedir que o revolucionarismo e a propaganda subversiva penetrassem em sua própria esfera. Ao fundo permanecia a autoridade intacta do velho Marechal Hindenburg, que poderia ser acionada a qualquer momento para produzir uma mudança rápida e sem risco, caso a situação interna realmente se tornasse ameaçadora. O exército não considerava a situação perigosa, embora o próprio presidente estivesse muito insatisfeito com o curso dos acontecimentos e desaprovasse especialmente a luta contra as igrejas. O início dessa luta, o ataque à independência da Igreja Evangélica, a anulação da eleição do bispo von Bodelswingen e a nomeação do bispo Miller em seu lugar, e o lançamento do movimento dos cristãos alemães,
Tudo isso era motivo de profunda preocupação para o idoso presidente e o perturbava muito mais do que os acontecimentos políticos, cujo verdadeiro alcance ele pouco compreendia e alguns dos quais, inclusive a Gleichau Tuntum e os atos de terrorismo, acreditava serem inevitáveis. Apesar da crescente antipatia de Hindenburg pelo regime nacional-socialista, manteve-se a ficção das celebrações de Potsdam. Seus conselheiros desaconselhavam qualquer mudança. Homens como Meisser avaliaram muito rapidamente a força do movimento nacional-socialista com maior precisão do que os generais e os monarquistas. Estavam prontos para um segundo acordo com ele, por causa das oportunidades que lhes oferecia. Preocupavam-se com o que aconteceria após a morte do frágil e idoso presidente. Hindenburg considerava-se regente de Guilherme II. Aos seus olhos, o Acordo de 1933 foi um movimento resoluto na direção da restauração da monarquia, e assim o foi não apenas aos seus olhos, mas, a princípio, de fato. Hindenburg fora, durante anos, o elemento integrador que mantinha o Estado coeso, e toda a combinação de 1933 repousava sobre sua autoridade. Sob sua autoridade, a restauração da monarquia parecia não apenas possível, mas objetivo final lógico. Contudo, sua morte não apenas tornou a restauração da monarquia novamente um tema discutível, como também trouxe o risco de uma ruptura entre o exército e os monarquistas, de um lado, agora um grupo sem liderança, e, de outro, os nacional-socialistas, com seus líderes inescrupulosos, mas rigidamente disciplinados. O que então deveria ter sido feito era assegurar o retorno à monarquia sob uma nova constituição. Mas nada foi tentado. Nem sequer foi decidido pelos monarquistas se, com a morte do presidente, chegará o momento de anunciar a restauração da monarquia ou se seria melhor permitir que transcorresse um período intermediário, uma vez que ninguém desejava trazer de volta o monarca exilado, enquanto a candidatura de um de seus netos, em vida dele, estava fora de cogitação. Ainda maior era a falta de acordo quanto à forma constitucional do novo Estado, que deveria ser organizado primordialmente com vistas ao elemento predominante de preparação totalitária para a guerra. Assim, o futuro ficou nas mãos dos nacional-socialistas como partido único mais coeso. A Reichswehr observava esse desenvolvimento, mas estava ela própria tão dividida em suas perspectivas que permitiu que os acontecimentos seguissem seu curso. Os líderes do exército imaginavam que, ainda assim, poderiam manter os fios em suas mãos e orientar os acontecimentos de acordo com suas próprias concepções. Consideravam a aliança com o nacional-socialismo uma medida temporária. Não tinham a menor intenção de permitir que ele se tornasse o governante permanente da nação. Após 6 meses do novo regime, os líderes do exército ainda consideravam os nacional-socialistas como um corpo de propaganda e um expediente para serviço temporário, facilmente removível. Enquanto isso, o exército podia dedicar-se à sua tarefa urgente e exigente de rápido rearmamento. Sob a proteção do exército, o nacional-socialismo tornou-se formidável. Seus líderes sabiam que venceriam. Estavam determinados a se estabelecer no poder e estavam plenamente conscientes do destino que seus parceiros no Acordo de 1933 lhes reservavam. A determinação dos líderes, compartilhada por milhares de seus auxiliares, de entrincheirar-se explica as numerosas acusações de corrupção e as incontáveis imputações completamente inescrupulosas feitas contra homens honrados. O objetivo era tornar seus cargos vagos para preenchê-los com nacional-socialistas. Assim, o partido ampliou e consolidou seu poder. Conselhos explícitos eram dados de cima, por todo o partido, até os níveis mais baixos, para ocupar todo e qualquer cargo que pudesse de algum modo ser obtido. Tratava-se de uma questão de vida ou morte para o partido. Enquanto os reacionários ainda imaginavam possuir os meios de reter o poder por deterem as posições-chave em suas mãos, muitas funções importantes do executivo estavam sendo assumidas pelos nacional-socialistas. Enquanto a Reichswehr organizava as unidades núcleo do grande novo exército e fornecia à nação um instrumento de poder, o Partido Nacional Socialista construía seu próprio poder e tomava posse da máquina do Estado. Essa é a explicação da capitulação do exército no que dizia respeito à política interna. Mas havia também uma razão ligada à política externa. Não se deve esquecer que, ao longo dos anos de rearmamento, o grave risco de intervenção estrangeira, caso a Alemanha desse o menor sinal de fraqueza interna, pesava sobre todos os envolvidos. Não há dúvida de que, se no exterior tivesse sido feita uma distinção entre os pontos em que se manifestava a legítima determinação da Alemanha de corrigir as injustiças sofridas e aqueles em que estavam em ação propósitos revolucionários, o desenvolvimento na Alemanha teria sido totalmente diferente. Apesar disso, conheço muitos dos detalhes, alguns por experiência própria, do sério esforço empreendido pelos líderes do exército e por aqueles em estreito contato político com eles, ao longo de 1934 e mesmo depois, para mudar o curso por meios radicais, dissolver o partido,
estabelecer uma ditadura militar temporária e, sob sua proteção, substituir por um verdadeiro Estado a máquina de governo coercitivo criada pelo partido, introduzir condições constitucionais, embora não parlamentares, e restaurar a liberdade individual. Não é necessário deter-se agora nas inadequações pessoais e nos erros fatais que resultaram no adiamento desse plano. Duas considerações desempenharam papel nesse adiamento: a inegável superioridade tática da liderança nacional socialista, com sua maior rapidez de ação, e a total inexperiência de membros respeitáveis da sociedade nos métodos conspiratórios de proceder que necessariamente estavam envolvidos. Mas o exército não pode ser absolvido de culpa por seu fracasso. Não estava disposto a tomar a iniciativa, queria que outros dessem o primeiro passo e queria a famosa garantia de segurança de 51%. Tratou todo o assunto, além disso, no momento em que o êxito ainda era possível, com considerável indiferença altiva e com uma suposição igualmente altiva de que, acontecesse o que acontecesse, seria capaz de controlar o curso dos acontecimentos à vontade. Um dos íntimos da Prússia Oriental de Hindenburg contou-me como, após os acontecimentos de 30 de junho de 1934, o presidente de fato consolou e elogiou o desconcertado Hitler, dizendo-lhe que nenhum nascimento está isento de dores e sangramento. É verdade que a Hindenburg fora apresentada uma versão inteiramente unilateral do que havia ocorrido. Em seguida vieram a morte de Hindenburg e o juramento de lealdade do exército a Hitler. Esses anos tinham 3 tarefas práticas: a conclusão do rearmamento, o rompimento da Frente de Versalhes e a preservação do sistema econômico alemão. O êxito dependia de evitar todas as perturbações políticas internas sérias. O senso de responsabilidade pela prevenção do colapso de todos os esforços que estavam sendo empreendidos, com a probabilidade de caos infinito, tolheu a liberdade de decisão do exército. Mas as principais razões de sua capitulação em agosto de 1934 foram a ausência de qualquer plano próprio adequado e claramente delineado e a falta de iniciativa nos altos escalões. Ao menos a soberania do exército permaneceu inviolada. Com a coexistência de 2 domínios independentes, produziu-se uma situação tolerável, em todo caso durante o período de construção do exército. Não se deu atenção, porém, ao fato de que a nação estava sendo lenta, mas inevitavelmente, revolucionada, que seus antigos elementos de ordem pública estavam sendo desmantelados e que o próprio exército estava sendo revolucionado por dentro. Nos anos que se seguiram à introdução do serviço militar obrigatório universal, a vitória da revolução sobre a tradição, embora quase invisível, tornou-se constantemente um fato de importância decisiva e vital para a nação. À medida que crescia sua importância como instrumento militar, o exército perdia constantemente sua influência política decisiva. Sua incorporação na revolução dinâmica prosseguia de modo silencioso, mas incessante. A tarefa nacional dos líderes do exército. Ninguém ainda pode dizer se isso significa que a ditadura nacional socialista finalmente impôs seu regime destrutivo ao exército. Por ora, a solução do conflito de janeiro de 1938 significa que o partido ganhou tempo. Mas significa também que o exército ganhou tempo? É de temer que não. O único poder que existe em tempos revolucionários é o de uma organização confiável que possa ser chamada instantaneamente à ação a qualquer momento. A Reichswehr era uma organização desse tipo, firmemente nas mãos de seus líderes, mas carecia de um braço especial de serviço adequado. Isso deveria ter sido providenciado em 1934, mas não o foi. Já não é possível ver como essa omissão pode agora ser reparada. É impossível improvisar unidades revolucionárias ou contra-revolucionárias especiais sob os olhos do poder dominante, em meio a um estado de crise. A omissão é inexplicável, especialmente tendo em vista a quebra do monopólio da Força Armada do Exército pela formação da SS, as Guardas Negras do partido. Essa força tem, de fato, a função manifesta de servir, a todo momento, como instrumento revolucionário ou contra-revolucionário pronto para ação imediata, uma organização núcleo que realmente torna o partido inatacável. Claramente, nada de força comparável pode ser mobilizado contra ela. O regime atual parece, assim, encontrar-se numa posição quase inexpugnável. Os líderes da SS têm a vantagem de toda a experiência revolucionária dos últimos anos na Alemanha e no exterior. Ao que tudo indica, outros corpos não levaram em conta essa experiência. Parece extremamente duvidoso que não seja agora tarde demais para que os líderes do exército desenvolvam suas próprias táticas antirrevolucionárias e criem o único meio eficaz de livrar rapidamente a Alemanha das condições malignas atuais sem uma vasta convulsão nacional. Mas o exército realmente tem a vontade de livrar-se do regime atual e por fim a revolução, mesmo que tivesse os meios de fazê-lo sem uma guerra civil? O desejo provavelmente existe entre consideráveis setores dos líderes do exército,
o desejo, mais do que a vontade. Mas outros setores, cuja força de modo algum é clara, são favoráveis a prosseguir firmemente no curso revolucionário. Ambos os grupos se veem diante da grande massa de oficiais que pensam apenas em termos de suas próprias carreiras, sob a influência da típica ansiedade de segurança da classe média e sem um traço da visão aristocrática. Pode ser que o exército esteja se contendo não para golpear no momento certo, mas simplesmente por causa de suas divisões de opinião. Ou pode ser incapaz, e com melhor justificativa do que antes de 1933, de decidir em que momento agir. Haveria, nesse caso, algum outro meio de retirar a Alemanha de sua situação atual? Existe alguma autoridade que pudesse reconduzir o exército às suas próprias tradições? Existe uma, e somente uma, a restauração de uma monarquia alemã, que poderia convocar o exército e a esmagadora maioria da nação a opor-se à revolução nihilista e a buscar uma reorganização justa e pacífica do Estado, substituindo progressivamente os poderes ditatoriais por novos princípios e instituições de liberdade e justiça. É bem conhecido que essa solução já foi vislumbrada no passado. Sob ela, o exército seria, a princípio, onipotente, depois, gradualmente delegaria seus direitos e deveres a órgãos do Estado ou a corpos autônomos. O Partido Nacional Socialista seria então não apenas um elemento supérfluo, mas também nocivo, sem função nacional. Sua dissolução seria condição evidente para o desenvolvimento contínuo de órgãos genuínos do Estado e de corpos autônomos. Mas o exército só poderia ter êxito nessa tarefa especial de recriação do Estado se tivesse uma autoridade genuína por trás de si, a autoridade de uma monarquia cristã. Ele só pode exercer sua influência renovadora no Estado se não for apenas um instrumento de poder, mas também o órgão das tradições históricas da nação. Só pode pôr fim à revolução por meio da figura exaltada do monarca. Era, em todo caso, o dever patriótico do exército assumir essa tarefa nacional. É o mais do que nunca hoje. A decisão que agora for tomada pelos líderes do exército alemão afetará não apenas o destino da nação alemã, a forma de sua existência, ditatorial, revolucionária ou reacionária. Será uma decisão ou pela paz e pela restauração da monarquia, ou pela guerra e pela revolução permanente. Os líderes do exército não podem manter indefinidamente sua posição atual. O tempo trabalha contra eles. Ou imporão uma mudança fundamental de todo o sistema, ou serão compelidos a capitular. A menos que capitulem e permitam que as coisas sigam seu curso, devem apresentar-se abertamente com a reivindicação de restaurar a ordem e convocar a nação a colaborar com eles. Os desenvolvimentos dos últimos anos sugerem, contudo, que os chefes supremos do exército temem a responsabilidade. Não seria essa a verdadeira explicação dos estranhos desenvolvimentos no exército que levaram aos acontecimentos que precederam 4 de fevereiro de 1938? Não devemos falar também de falta de escrúpulos. Podemos, 6 anos após o acordo de 1933, separar exército e partido, as leis e os profetas de uma mesma ordem. Está o exército livre de responsabilidade por tudo o que aconteceu, ao menos da responsabilidade por aceitação passiva ou neutralidade? Como podem seus líderes esperar estar isentos de culpa por seus anos de tolerância à ruína do caráter da nação com campos de concentração e legislação opressiva e erros judiciais, com atos de terrorismo e toda sorte de opressão física e material? Os elementos que devem pôr fim à revolução estão amadurecendo lenta e dificilmente na Alemanha. Mas, embora não haja sinal de qualquer reação direta aos acontecimentos aterrorizantes destes anos, eles trouxeram perplexidade de espírito e profundos escrúpulos de consciência a mais homens do que aparenta na superfície. Não se deve esquecer que levou muito tempo até que muitas das coisas que vinham ocorrendo no Terceiro Reich se tornassem de conhecimento comum. Todos aqueles que tiveram a desventura de desempenhar qualquer papel, ativo ou passivo, nos acontecimentos na Alemanha passaram por uma espécie de purificação trágica. O novo clamor por um retorno aos padrões do cristianismo e a uma monarquia cristã não deve, portanto, ser descartado como reacionário. Ele tem motivos mais profundos e mais genuínos. O exército parece ter a concepção mais clara da verdadeira situação do povo alemão, ainda que apenas porque ainda possui os meios de exigir certa atenção às suas opiniões. Mas também é o que mais tem a perder com a destruição dos 2 elementos da perspectiva conservadora. Ele subsiste ou perece com a monarquia e com o cristianismo na Alemanha. A Cheronta Movebo. Poderia ter sido ainda pior. Tal é o argumento tranquilizador com o qual aqueles que sabem exatamente o que está acontecendo na Alemanha, mas não conseguem reunir coragem para pôr fim a isso, embora tenham os meios em suas mãos, esquivam-se de suas responsabilidades. Tal atitude, em meio a uma situação nacional tão desesperadora quanto a presente, é injustificável. A necessidade pública levou os líderes do exército, em 1932-33,
ao menos a agirem corretamente e a preparar o caminho para um golpe. A situação presente, incomparavelmente mais grave, deve liberar todos os homens de seus juramentos, tanto mais porque os atuais líderes políticos frequentemente afirmaram que os interesses vitais da nação se sobrepõem a todos os compromissos ou obrigações formais. Uma coisa está além de qualquer dúvida: se os líderes do exército não tomarem nenhuma medida, desaparecerão tão certamente quanto os demais elementos da nação fora do partido totalitário já desapareceram. Eles não devem imaginar que, no Estado totalitário, terão a mesma importância que tiveram no passado. Nem sequer continuarão a existir, não serão desejados nem mesmo como instrutores. Serão varridos junto com o restante da antiga ordem, para dar lugar a uma nova organização de líderes. Isso significará o fim desonroso dos exércitos prussiano e alemão. Seus generais terão sido eles próprios os destruidores da gloriosa tradição de vários séculos da história alemã. A destruição que nem mesmo a derrota na Grande Guerra Mundial pôde realizar, os líderes do exército provocarão eles próprios, porque, como um todo, lhes faltaram coragem e audácia, determinação e força de vontade. Os exércitos alemães chegarão ao seu fim, mas não nos campos de batalha. O exército prussiano morrerá a morte covarde do suicídio, porque, aparentemente, o nobre e militar espírito de seus oficiais foi extinto. Seu lugar será tomado por um exército mercenário revolucionário, sem passado nem futuro, sem consciência nem religião. A guerra no mundo de hoje não é apenas inevitável, ela já começou, encontra-se atualmente no meio de sua primeira fase. A guerra permanente de nossos dias começou há 7 anos, com o primeiro bombardeio de Xangai pelos japoneses, exatamente no momento em que a Conferência do Desarmamento estava reunida em Genebra. Desde então, a guerra continuou, espalhando-se por novos teatros, arrefecendo aqui e recrudescendo ali, até que o mundo inteiro está sendo arrastado. Esta nova guerra mundial ameaça transformar-se em uma revolução mundial aberta, uma revolução sangrenta e universal de guerras civis intermináveis. As paixões nacionais podem parecer substituir as da luta de classes, mas estas retornarão com plena força como elemento de destruição. Por trás das grandes guerras que se aproximam já se ergue a figura de uma revolução mundial como a única moldadora do destino da humanidade.